Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que você estiver vendo este vídeo. Sejam todos bem-vindos e que mais uma vez vocês possam ser abençoados através da meditação da Palavra de Deus. Você já deve ter visto o título, e hoje é dia 27 de março. Você já deve ter visto, e o título é Sorria, você está sendo controlado. Nós vamos falar um pouquinho sobre controle, mas talvez você espere que nós estejamos aqui para criticar alguns políticos que tentam nos controlar, embora eles mereçam ser criticados, mas a ideia não é essa e não é isso que nós nos propomos a fazer hoje. Mas nós vamos trazer uma visão mais ampla do que seria essa questão de controle. E essa palavra também não aconteceu por causa do que está acontecendo nos dias em que nós estamos vivendo. Essa palavra aconteceu por causa de uma coisa que ocorreu há muitos anos, há mais de 10 anos, talvez 15 anos atrás, não me lembro, mas faz bastante tempo. E nós reuníamos ali num prédio aproximadamente umas 100 pessoas, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Eu me lembro de uma jovem que participou das nossas reuniões mas ela foi umas 2 ou 3 vezes, e nós tínhamos a expectativa de que ela realmente se decidisse a ter uma vida com Deus, mas de repente ela sumiu. E um dos nossos membros da igreja, dos nossos irmãos, a encontrou e falou: fulana, como é que você está, tudo bem e tal, etc, aquela coisa toda. Aí vem a pergunta, né? Por que você não está indo mais? Aí a resposta foi: olha, eu não fui mais porque eu percebi que lá eles querem controlar a gente. Nós pastores, nós temos a seguinte mania. No geral, tem exceções, sempre tem, mas no geral é assim: se existem pessoas que nos elogiam, então essas pessoas estão sendo usadas por Deus. Agora, se existem pessoas que nos criticam, então elas estão sendo usadas pelo inimigo. É a tendência. Mas quando eu ouvi essa moça dizer isso, a primeira coisa que eu perguntei a mim mesmo, falei: será que eu estou tentando controlar as pessoas? O apóstolo Pedro, ele fala sobre os pastores que querem controlar as ovelhas, tirar proveito delas, que não quer. Esse já não é o apóstolo Pedro que fala, mas eu ouvi isso de um outro pastor, que não querem o bem da ovelha, mas querem os bens da ovelha. Enfim, infelizmente, entre nós pastores existem aqueles que, sim, eles olham para algumas ovelhas não como pessoas que precisam de Deus e da palavra de Deus, mas eles veem a ovelha como uma oportunidade. Infelizmente, queridos, isso existe. E eu fiquei perguntando para mim mesmo, eu falei: será que eu estou tentando controlar as pessoas? Será que eu sou um tipo do pastor controlador? E alguma coisa assim.
Aí eu fui começar a estudar sobre isso na palavra de Deus. E a conclusão que eu cheguei sobre esse estudo, e parte dele eu vou passar para vocês, é que sim, todos nós somos controlados. Inclusive nós, pastores, também somos controlados. Então, você que está me ouvindo e me vendo, quantas vezes você já entrou em alguma loja, algum supermercado, banco, sei lá, e você deparou com aquela plaquinha: sorria, você está sendo filmado. Então, queridos, olhe aqui para mim e eu vou dizer para você: sorria, você está sendo controlado. E por mais que você ache que não, sim, você está sendo controlado. Mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais, como eu já disse, nesse assunto. Todos nós gostamos de nos sentir independentes. Todos nós gostamos de dizer assim: olha, quem manda na minha vida sou eu faço o que eu quero, eu faço o que me dá na cabeça e ninguém me controla. Eu acredito que você está enganado. Você pensa que ninguém te controla, mas, amados, nós somos sim controlados. Hoje mesmo, nos dias em que nós estamos vivendo, quando eu trouxe essa palavra a primeira vez, não havia nada disso do que nós estamos vendo hoje. Mas hoje mesmo, tente entrar num supermercado, numa farmácia ou em qualquer outro lugar sem máscara. E veja se você está ou não sendo controlado. A coisa está de tal maneira que em certos lugares, felizmente aqui na minha cidade não, eu moro numa cidade pequena do interior do estado de São Paulo, apesar das ideias do nosso governador, aqui o comércio funciona quase que normalmente. É claro que tomando todos os cuidados, na atual fase que nós estamos vivendo, nós sim sabemos que existe uma pandemia e que é fatal. Agora há pouco eu recebi o pedido de oração e para uma jovem de 17 anos que é diabética, que está internada e entubada, o que na maioria das vezes só o milagre de Deus que pode salvar essa pessoa, que é nova na idade, mas ela tem essa comorbidade e que pode ser fatal, a menos que Deus ponha a mão. Então nós temos sim, queridos, muitos entes queridos que partiram por causa deste vírus. Agora, uma coisa é a doença, ela existe, sim. Agora, outra coisa são pessoas te obrigarem, contra a lei, contra a nossa Constituição, obrigar você a ficar em casa, a não trabalhar, a não produzir e, de repente, passar por necessidades. Mas isso é outra história. Como eu disse para vocês, eu não vou ficar falando sobre política. Porque política, queridos, os políticos vêm e vão. As pandemias vêm e vão. Mas a palavra de Deus, ela dura para sempre. E nós queremos tratar aqui não de coisas passageiras, mas de coisas eternas. Nós não estamos
embora é claro que nós nos preocupamos com os nossos queridos e não queremos perder nenhum dos nossos, e ficamos muito tristes quando perdemos alguns, principalmente por causa desta enfermidade, e principalmente se for assim numa idade precoce, numa idade que não que a pessoa ainda teria muito o que viver, muito o que fazer. Mas voltando, e nós estamos preocupados não é necessariamente com as coisas da terra, embora a gente respeite e toda a família que está enlutada merece todo o nosso respeito. Mas, amados, nós queremos tratar de coisas espirituais, de coisas que não passam assim tão rapidamente, de coisas que são eternas. Então, essas pessoas que estão morrendo, na verdade, elas estão partindo para a eternidade. O que nos preocupa, queridos, é de que forma essas pessoas estão partindo para a eternidade. O pastor, amigo meu, o pastor Maurício, ele diz assim, já ouvi várias vezes dele, existem pessoas que podem morrer, e existem pessoas que não podem morrer, porque não estão preparadas para isso. Uma vez o pastor Enéas Tonini, saudoso pastor Enéas Tonini, escreveu um texto, um folheto dizendo onde você passará a eternidade. E está falando justamente sobre o fato da pessoa de ter pessoas que não podem morrer, porque se morrer na atual condição, provavelmente ela vai passar a eternidade numa situação muito ruim, e muito pior do que ela estaria vivendo aqui na Terra. Por outro lado, existem pessoas que podem morrer porque estão preparadas e porque vão ter uma vida muito melhor. O apóstolo Paulo, ele dizia, eu estou dividido, eu não sei o que eu faço. A minha vontade é partir, porque para mim é infinitamente melhor. Mas eu fico pensando em vocês. Se eu ficar aqui e mais pessoas forem salvas, então vai ter muito fruto, eu vou levar mais gente ainda comigo. Então eu estou dividido, eu não sei se eu fico, não sei se eu vou, mas eu vou estar aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu vou procurar gerar frutos para o Senhor Jesus. Ou seja, eu vou preparar, eu vou fazer com que as pessoas que não estão preparadas para morrer estejam. As pessoas que não podem morrer, que estejam preparadas, e daí se elas morrerem, vai ser melhor para elas. Elas vão passar a eternidade, a vida eterna com o Senhor, numa condição muito melhor do que a melhor condição que poderia viver aqui. Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre essa questão de controle. Por exemplo, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, queridos, no mundo espiritual existem só duas opções, só duas, não mais que duas. Ou você pertence a Deus e pode morrer, ou você está debaixo do poder do maligno e não pode morrer. Pelo menos não nessas condições. Então, não existe neutralidade no mundo espiritual. As pessoas que dizem ninguém me controla,
na verdade elas não sabem o que estão falando, porque na verdade é exatamente isso que o inimigo das nossas almas quer que nós pensemos, que nós somos independentes, que nós podemos fazer o que nós queremos e que nós mandamos a nossa própria vontade e que ninguém nos controla. Mas isso não é verdade. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, diz assim, o Senhor Jesus falando, deixa eu achar aqui para ler para vocês. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Agora, quem que Jesus Cristo está chamando de príncipe deste mundo? E que não tem nenhum direito sobre ele. Algumas traduções mais antigas dizem que não tem nada em mim e nem eu nele. Está falando, logicamente, do inimigo das nossas almas. Está falando do diabo e dos seus demônios. Então, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 5 até o versículo 7, ele está dizendo assim, o Senhor Jesus, aqui está quando o Senhor Jesus está sendo tentado pelo inimigo, diz assim, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhes disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorar, tudo será seu. Se você conhece a Bíblia um pouquinho, você vai perceber que logo em seguida Jesus ele diz assim, para trás de mim, ou para trás, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas o interessante é que o que me chamou mais a atenção, principalmente no texto de Lucas, no texto de Marcos, fala sobre essa passagem também, mas não fala com tanto ênfase sobre a autoridade, sobre o poder do inimigo, sobre o mundo, mas do jeito que fala aqui. Ele diz que eu posso te dar toda a autoridade porque me foi entregue. E a Bíblia diz, não sei se foi, acho que é o próprio Senhor Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, quem governa este mundo, o sistema do mundo, embora, como nós já dissemos várias vezes, Deus ele é o Senhor da história, mas o inimigo ele tem sim autoridade sobre os governos do mundo e sobre todas as coisas que pertencem a este mundo. Então, querido, se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você na verdade é servo do pecado. A Bíblia diz que aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado. Então, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, olha, eu posso parar de fumar a hora que eu quiser. Tanto é que eu já parei umas 10 vezes, mas continua fumando. Por quê? Porque a pessoa que é viciada em alguma coisa, ela é escrava do vício. Ela não faz o que ela quer. Muitas vezes ela não quer, mas não tem como ela parar. A não ser que eu já vi muita gente abandonar as drogas, não só o cigarro, mas coisa muito pior,
com a sua vontade, assim, com a sua autodeterminação, embora sejam pessoas que não eram cristãs, mas filhos de pais cristãos e que certamente estavam orando pelos filhos e que conseguiram ficar livres das drogas. Mas é muito, muito difícil, porque a pessoa é escrava. E para um escravo ficar livre, não é fácil. Agora, em Colossenses, deixa eu achar aqui, capítulo 1, versículo 13, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Está falando que Deus nos resgatou tem outras traduções que diz império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui diz para o reino do seu Filho amado. Então, queridos, ou você pertence ao império das trevas, ou você pertence ao reino de Deus. Queridos, os cristãos não entendem, muitos dos nossos queridos irmãos que são cristãos, eles não entendem o seguinte, que você não é uma pessoa que procura fazer as coisas todas certinhas, procura não fazer as coisas erradas, procura orar bastante, louvar ao Senhor bastante, jejuar bastante. Não que você não deva fazer isso, eu não sou contra nada disso, muito pelo contrário, mas as pessoas fazem isso para ganhar o direito de ir para o céu. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que se nós somos aqueles que receberam a Jesus, eles não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, queridos, quando o Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, o que ele diz? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, que da mesma maneira que a tua vontade é feita nos céus, então que ela seja feita aqui na terra. Então você e eu, queridos, independente das circunstâncias em que nós estamos vivendo, nós somos cidadãos do céu. E o céu não é o nosso destino, mas é a nossa origem, é da onde nós viemos e é para onde nós voltaremos quando partirmos deste mundo. Então, você não é um ser natural tentando ser espiritual, mas você é um ser espiritual que se esforça para ser não carnal, mas se esforça para viver de uma forma humana. Então, é diferente. Então, queridos, a questão do nosso entendimento sobre isso, nós precisamos analisar. O céu é o nosso destino. O céu é a nossa origem e não o nosso destino. Aliás, eu já estava trocando. A gente fica pensando uma coisa durante muitos anos, depois quando finalmente a gente tem um outro entendimento, fica difícil mudar. Mas, enfim, é isso daí. João capítulo 10, versículo 10, fala que o ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Aí o que o Senhor Jesus fala? Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, queridos, quando você vive o reino de Deus aqui na terra, não é incomum as pessoas te tratarem como um ET, porque na verdade é mais ou menos o que nós somos, porque nós não pertencemos a este mundo. Então
de certa forma, as pessoas que nos chamam assim e nos tratam assim, elas têm razão. Por exemplo, eu me lembro, eu vou falar coisas, não estou falando isso para me vangloriar, por favor, não me entendam mal, é que são coisas pelas quais eu passei e vou compartilhar com os irmãos. Eu passei várias coisas nesse sentido. Eu vou contar talvez umas duas só. Uma vez eu fiz uma compra no supermercado e comprei um jogo de pratos. Eu era recém-casado. Um jogo de xícaras, daqueles da Guiana. Naquele tempo era chique aquilo lá e não era muito barato. E comprei num supermercado muito grande. E naquele tempo não havia aquele leitor de laser. As caixas de supermercado sofriam. Não existia a facilidade de hoje. Hoje é só passar pelo leitor lá do laser e já sai o preço, já sai tudo, a nota vai saindo sozinha. Naquele tempo era digitado o preço de mercadoria por mercadoria. E então eu passei a compra e também o cartão de crédito não era como é hoje. Você passa o cartão no próprio caixa. Você coloca o cartão lá com um chip, ele lê o seu chip e você paga. Tudo muito fácil, ou no débito ou no crédito. E eu sempre comprava com cartão de crédito, porque naquele tempo era tempo de inflação muito alta. Então a gente comprava no supermercado que aceitava cartão de crédito, e quando chegava a fatura do cartão de crédito, o preço que a gente pagou na compra já estava praticamente o dobro do que a gente deveria pagar no cartão. Era mais ou menos assim que funcionava. E a Caixa deixou de passar todas essas coisas da Guiana. Ela se distraiu, alguma coisa assim, e não passou. E eu peguei, e naquele tempo também era assim, ela escrevia o valor e a gente ia até um balcão e passava o cartão, e também era uma maquininha que decalcava o cartão naquela máquina, e depois era mandado para um determinado lugar, a gente assinava um papel. Era tudo bem diferente de hoje. Mas enfim, vamos ao que interessa. Ela esqueceu de passar aquelas coisas. Quando eu estava indo para o balcão para passar o cartão, eu percebi que o valor era muito menor do que o que seria o valor correto. E então o que eu fiz? Imediatamente eu voltei lá no caixa e disse: olha, você se enganou, você me deu esse valor aqui, mas você se esqueceu de passar isso e tal. Ela ficou me olhando, mas ela ficou com raiva. Ela disse mais ou menos assim: deixa eu ver se eu entendi. O senhor voltou aqui para reclamar porque eu estou cobrando a menos? Eu disse: é isso mesmo. Aí ela passou lá o valor correto, e daí eu fui e passei o cartão de crédito. Mas o mais interessante é a própria Caixa ter olhado para mim e pensado assim: mas como que alguém pode ser tão estúpido desse jeito e perder uma oportunidade dessa? Ela, claro, não fez isso de propósito, ela não deixou de cobrar aquilo lá de propósito, ela realmente se esqueceu, houve alguma falha, porque naquele tempo era muito sobrecarregado, então era fácil a pessoa se enganar. E uma outra vez, quando começaram os caixas eletrônicos, o banco 24 horas, então todas onde tinha as caixas, normalmente ficava uma moça para orientar as pessoas, porque naquele tempo poucas pessoas sabiam usar aquilo lá.
E não é assim hoje que cada banco tem o seu caixa, mas era o banco 24 horas, vários bancos, podia ser usado por vários bancos. Hoje ainda existe esse banco 24 horas, mas a pessoa usa mais o próprio banco. Por exemplo, hoje você dificilmente entra numa agência bancária, você vai no caixa eletrônico do banco, que fica na própria agência ou às vezes em outros lugares. Eu fui no banco 24 horas, eu precisava sacar, era outra moeda, mas para facilitar o nosso entendimento, eu vou dizer R$30. Seria 30 cruzeiros, 30 cruzados, sei lá. Mas vamos colocar para facilitar o nosso entendimento hoje. R$30. Acontece que a máquina deu defeito e ao invés de nota de 5, ela estava emitindo nota de 50. Então, ao invés da máquina me dar R$30, ela me deu R$300. E aí o que aconteceu? Elas emitiam, quando se sacava dinheiro, ela emitia um comprovante do dinheiro que você sacou. E no comprovante que eu peguei, estava lá dizendo que eu saquei R$30. Então, se eu fosse cidadão da terra, eu iria sair de lá pulando de alegria. Mas eu sou cidadão do céu. Os meus valores são outros. Os bens que a gente tem é muito maior do que isso, muito maior do que o ouro, do que a prata. Então o que eu fiz? Peguei o fone que ficava, todas as caixas tinham, e chamei a central. E você tirava do gancho e imediatamente já caía na central. Aí eu disse: olha, o caixa daqui da rua tal, ele está com defeito porque ao invés de nota de 5, ele está dando nota de 50 e está emitindo como se fosse de está dando o comprovante como se fosse de 5. Imediatamente eles tiraram o caixa do ar, e quando eu contei isso no serviço, eu quase apanhei dos meus colegas de trabalho. Eu trabalhava numa agência de propaganda. Os companheiros falaram: escuta, mas o banco não perde nada, ele tem seguro, o banco não levaria prejuízo, como é que você me pede uma oportunidade dessa? Você me desculpe, mas... Aí vem aquelas palavras maravilhosas a respeito da gente, né? Mas, queridos, as pessoas do mundo não conseguem entender essas coisas. Quando nós somos cidadãos dos céus, nós não queremos levar vantagem. Então nós somos, em certas situações, nós somos tratados realmente como ET. Por quê? Porque nós não somos daqui, nós somos cidadãos dos céus. Então, meus amados, para nós finalizarmos, eu vou ler para vocês o texto que, na verdade, você pode ler o capítulo todo de Romanos, capítulo 6. Vai falar sobre, quase que o capítulo inteiro quase fala sobre isso tudo que nós estamos conversando aqui. E espero que essa palavra esteja saindo num volume que você consiga entender, porque durante muito tempo eu fui pregador, ou seja, eu gritava, eu esperneava. A pessoa que sentava no primeiro banco, ainda bem que a maioria das igrejas, a primeira fila ficava bem longe do púlpito, senão elas poderiam tomar uma chuva, né? Eu falava, cuspia, esperneava e falava alto, gritava. E agora a gente só conversa. Então eu espero que não fique muito tedioso para você. Mas leia o capítulo 6 de Romanos. Eu vou ler o versículo 16 para vocês, que é uma pergunta. O apóstolo Paulo diz assim: não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos,
tornam-se escravos a quem obedecem, ou escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Então, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida que está me ouvindo e me vendo, ou só ouvindo, às vezes você põe o celular no bolso e põe o fone de ouvido e só ouve, não tem problema. Aliás, é melhor só ouvir mesmo, porque eu não sou lá uma coisa muito boa para ficar se vendo. É um velhinho, né, já com uma certa idade. Mas, queridos, a pergunta é: você é escravo do pecado que leva à morte, ou você é escravo da obediência que leva à justiça? Não tem jeito, não tem neutralidade e não tem meio termo. Ou você serve a um, ou você serve a outro. O Senhor Jesus disse que você não pode servir a dois senhores. Então, ou você serve um, ou você serve o outro. E também não existe a possibilidade de você não servir a nenhum dos dois. O Salmo 51, ali Davi, ele está orando a Deus e está arrependido, então ele cometeu um pecado terrível e está confessando o seu pecado a Deus. E ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então, queridos, a Bíblia diz que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, e por causa dele todos pecaram. Aliás, esse próprio livro de Romanos, eu acho que é capítulo 3, ele vai dizer isso, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, se você não é servo da obediência a Deus, que leva à justiça, você já é, não é que você vai ser, você já é escravo do inimigo. Então, meu querido, minha querida, de todo o coração, eu peço para você, escolha ser controlado pela obediência, porque isso vai te levar à justiça de Deus, vai te levar a ser uma pessoa melhor, vai te levar a não ser guiado pelas circunstâncias, mas ser guiado pela vontade e pelo plano e pelo propósito de Deus. Isso não quer dizer que você nunca mais vai ter sofrimento, você nunca mais vai ter angústia ou tristeza, mas você pode passar sim por tudo isso, mas você sabe que lá no fim você vai encontrar o caminho certo. Você sabe que você não está andando na escuridão, mas você está andando na luz do dia. A palavra de Deus, lá no Salmo 119, eu acho que é o versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, querido, você pode estar na maior das escuridões. O salmista, lá no Salmo 23, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Ou seja, eu não estou sozinho. Eu posso estar andando no vale da sombra da morte, mas eu sei que o Senhor está comigo. Então, queridos, na verdade, geograficamente falando, todos nós estamos próximos de Deus, porque Deus é onipresente. E se Deus é onipresente, isso quer dizer que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas quando a Bíblia fala de estar próximos de Deus, de nos aproximarmos de Deus, a Bíblia está falando de compromisso,
de identidade e de relacionamento. E é isso que é viver, e queridos, e tudo isso nos leva a ser cidadãos dos céus, vivendo aqui na terra para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus faça de você um servo da obediência para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, meu irmão, minha irmã. Amém a todos vocês que estarão ouvindo esta palavra. Glória a Deus.